Filipenses capítulo 1, versículo 6, diz o seguinte: estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu vou repetir: estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Todas as vezes, igrejas, que nós falamos, igreja, sobre a obra de Deus na nossa vida, falar desse tema é um tema que mexe muito com o ser humano. Quando você está levando Jesus a outras pessoas, quem ama aqui levar Jesus a outras pessoas? Quando nós levamos, irmão, Jesus a outras pessoas, não deixe de falar para ela que Deus tem uma grande obra na vida dela. Pastor, mas eu posso falar isso para todas as pessoas? Sim, você pode, porque Deus realmente tem uma grande obra na vida de todos nós. Mas por que, irmãos, falarmos da obra de Deus na nossa vida mexe tanto com a gente? Por que mexe com a estrutura do ser humano? Porque quando falamos da obra de Deus em nossa vida, isso mexe com a nossa existência. E tudo que mexe com a existência do homem é algo que realmente toca o seu interior. Desde a antiguidade, desde os filósofos da antiguidade, o ser humano sempre tem refletido, questionado, pensado sobre a sua existência. Algumas perguntas sobre, por exemplo, a nossa origem, perguntas que vêm sobre nós quando nós pensamos: da onde eu vim? Qual é a minha origem? Será que eu sou somente o resultado genético dos meus pais biológicos? Da onde que veio a minha alma? Da onde que veio as minhas emoções, os meus sentimentos, o meu jeito de ser? Qual é a minha origem? Quando falamos da existência do ser humano, também falamos sobre o nosso propósito neste mundo. E também nos perguntamos, afinal de contas, por que eu estou neste mundo? Será que esse negócio de que eu tenho um propósito de vida, eu tenho uma missão na terra, isso existe realmente? Ou eu posso levar a minha vida do jeito que eu quiser e, como diz aquela música, deixar a vida te levar? Mas quando falamos, irmãos, da obra de Deus em nossa vida, que mexe com a nossa existência, isso não tem somente a ver com a nossa origem, não tem somente a ver com o nosso presente, o nosso propósito nesse momento, mas também vem falar conosco sobre o nosso destino. Para onde eu irei? Será que existe algo após a morte? Será que existe um inferno? Será que existe um céu? Ou após a morte não tem nada, simplesmente morremos e acabou-se tudo, não existe nada. Quando nós olhamos, irmãos, para esse versículo de Filipenses capítulo 1, verso 6, Filipenses 1,6, ele é uma espécie de um guia, ele é um mapa que nos direciona para compreendermos esta obra de Deus em nossa vida, que vem trazer a resposta para todas essas perguntas. O versículo começa dizendo, o apóstolo Apolo diz, que inspirado pelo Espírito Santo, que ele diz: eu estou convencido, eu tenho certeza, eu tenho uma grande convicção, de que aquele, o nosso Deus, que começou uma boa obra, essa obra é boa, ela é de excelência, ela é de qualidade. Essa obra que está em vocês, ou seja, essa obra inclui você e a mim, essa obra que vai ser completada no dia que Cristo Jesus voltar para nos buscar. Mas eu chamo a sua atenção neste momento para a parte desse versículo que diz: aquele que começou esta boa obra. Essa boa obra tem um início, essa boa obra tem um começo. E podemos então nos perguntar: quando que começa a obra de Deus na vida de uma pessoa? Será que a obra de Deus na vida de uma pessoa começa no seu batismo? No seu nascimento? Será que ela começa com os seus ancestrais, os seus pais, seus avós e bisavós? Não, igreja. A obra de Deus na sua vida e na minha vida, ela começa muito mais lá atrás. A obra de Deus começa naquele dia, naquela sexta-feira, quando Jesus deu a vida dele pela nossa vida. E é isso que Deus quer ministrar ao seu e meu coração nesse momento, sobre a mensagem da cruz. A mensagem da cruz, irmãos, ou seja, a obra que Deus fez por nós, é a primeira dimensão da obra de Deus em nossa vida. A obra de Deus na nossa vida, ela tem 4 dimensões. Quantas dimensões, igreja?
4. Ela tem 4 atuações, 4 esferas que atuam em nós: aquilo que Deus fez por nós, aquilo que Deus faz para nós, aquilo que Deus faz em nós, dentro de nós, e aquilo que Deus faz através de nós. E cada uma das próximas semanas nós estaremos ministrando uma dessas dimensões. Mas neste momento Deus leva a nós, na presença dEle, fala ao nosso coração, nosso espírito, sobre a primeira dimensão, que começa naquela cruz do Calvário, sobre a obra que Deus tem feito por nós naquela cruz. A mensagem da cruz, irmãos, a revelação desta mensagem, é algo que todo ser humano um dia na sua vida tem que conhecer. E quando nós falamos, irmãos, sobre a mensagem da cruz, quando eu digo esse termo, essa expressão, mensagem da cruz, estamos falando sobre um conjunto de eventos: o sofrimento de Jesus, a sua crucificação e a sua ressurreição. Quando você vai fazer uma obra, quem aqui lidou com construção sabe, você não pode simplesmente pegar um terreno e começar a colocar lá concreto, tijolos. A primeira parte de uma construção, de uma obra, você tem que fazer um projeto, não é isso mesmo? E você precisa de autorizações para isso. Você precisa de uma liberação, uma permissão, você vai precisar de um alvará. E qual é, a igreja, essa autorização? O que é aquilo que legitima esta obra de Deus, que vai avalizar, que vai dizer: olha, pode iniciar uma grande obra na sua vida? A obra de Deus em nossa vida, irmão, se inicia através daquilo que Cristo fez naquela cruz por nós. A cruz, ela deve ser o centro da nossa vida. A cruz, irmãos, é simplesmente o mais importante que nós podemos ter na nossa vida. Se eu desse a cada um de nós que estamos aqui, presencial, online, a oportunidade de pegar este microfone, chamasse aqui à frente e perguntasse a você: qual é a coisa mais importante na sua vida? Alguns talvez aqui diriam: olha, pastor, para mim o mais importante da vida é a saúde. E realmente é algo muito importante. Existe até um ditado, né? O pessoal costumamos dizer: se eu tiver saúde, o resto a gente conquista. Saúde é muito importante. Alguns talvez com o microfone aqui na mão diriam: olha, pastor, eu acho que o mais importante da vida é o caráter, a integridade, ser uma pessoa honesta, esforçada, uma pessoa trabalhadora. E olha, gente, que isso também realmente é muito importante. Outros talvez ainda iriam dizer: olha, pastor, eu creio que o mais importante é a família. Ter uma família amorosa, carinhosa, respeitosa é realmente importante. Realmente, irmãos, isso é algo importante. Mas nenhuma dessas coisas ainda é o mais importante. O mais importante é que a gente tenha a revelação da cruz no nosso coração. Mais do que entender sobre a cruz, mais do que cantar canções sobre a cruz, mais do que ter informações sobre a cruz, é ter essa revelação em nosso interior. Eu tenho 2 filhos e oro pelos meus filhos todos os dias. E sabe o que eu mais oro por eles? A primeira coisa que eu oro por eles, eu oro para que eles tenham a revelação da cruz. Porque se eles tiverem a revelação da cruz, todo o restante nesse mundo será uma consequência e será acrescentado. E principalmente, a revelação da cruz vai afetar o destino deles, a eternidade. E essa também é a minha oração por você. Eu oro para que o Espírito Santo, ele possa entrar em teu interior neste momento e trazer a revelação daquilo que aconteceu há 2000 anos atrás, quando Jesus tomou a forma de homem, habitou entre nós e foi naquela cruz para dar a vida dele pelas nossas vidas, para que os nossos pecados pudessem ser perdoados. Por um homem o pecado foi introduzido neste mundo. Por um homem o pecado precisava ser retirado. Mas que homem que haveria neste mundo? Que pessoa poderia ser encontrada que fosse santa e pura o suficiente, que pudesse viver sem cometer um único pecado e que pudesse morrer pela humanidade e tirar os nossos pecados? Não havia alguém sequer. Por isso que Deus não somente amou o mundo, Deus amou a cada um de nós. Deus amou você, que deu o seu único filho, para que pudéssemos crer e recebermos a vida eterna.
Quando Cristo está naquela cruz, irmãos, e isso tem que sempre mexer conosco, nós não podemos esquecer do sofrimento que Ele passou. O sofrimento físico de Jesus foi algo extremo. A crucificação romana foi a pior morte que o ser humano já inventou na história. O sofrimento era terrível e brutal, e Jesus passou tudo isso por nós. Jesus foi chicoteado, Jesus foi torturado, Jesus recebeu tapas, socos, chicotadas, Jesus teve as suas mãos perfuradas, Jesus teve os seus pés perfurados, Jesus foi colocado sobre ele uma coroa de espinho, Jesus teve que carregar aquela cruz pesada por um grande trajeto. O sofrimento de Cristo na cruz, irmãos, o seu sofrimento físico é algo que está além da nossa compreensão, e tudo isso Ele fez por nós. Mas Jesus não sofreu somente fisicamente, Jesus também sofreu, irmãos, emocionalmente. Jesus foi humilhado, vergonhado, Jesus, irmãos, foi zombado. Veja bem, a crucificação romana, ela era tão terrível, e ela tinha como um motivo de ser algo para servir de um exemplo de punição às piores pessoas, para que a sociedade não cometesse aqueles erros. Quando nós pensamos na cruz de Cristo, irmãos, nós pensamos às vezes num morrinho alto, né? Algo distante, assim, aquela colina lá em cima, 3 cruzes, assim, bem distante, irmãos, mas não foi assim não, porque a crucificação era para que todos pudessem ver. Jesus foi crucificado no lugar mais movimentado de Jerusalém, na frente das pessoas, para ser realmente humilhado, nu, perante todos ali, envergonhado, sofrendo a dor da rejeição, abandonado pelos seus discípulos que fugiram, aqueles a quem Ele dedicou. Ali Ele sofreu a dor da ingratidão. Eu fico imaginando, irmãos, quantas pessoas estavam ali, zombando de Jesus, e quantas daquelas pessoas talvez comiam daqueles pães na multiplicação dos pães, quantos ali receberam um milagre. Jesus sofreu fisicamente, Jesus sofreu emocionalmente, mas nem isso ainda, irmãos, está perto do maior sofrimento que Jesus passou. O maior sofrimento de Cristo não foi físico e nem emocional, mas foi um sofrimento espiritual. Quando os nossos pecados, o pecado de toda a humanidade, quando o seu pecado foi colocado sobre Jesus, e quando Jesus, irmãos, carrega aquele pecado, os nossos pecados vêm sobre Ele. E o que o pecado faz? O pecado nos separa de Deus. É por isso então que Jesus brada daquela cruz: Pai, Pai, por que o Senhor me abandonou? Quando todo o pecado da humanidade está sobre Ele, Deus não pode mais se relacionar com Ele. E pela primeira vez, Ele não sente mais o Pai com Ele. Ele sente a dor da solidão, Ele sente a dor da perda da comunhão com o seu Pai. Cristo carregou os nossos pecados. A cruz de Cristo, irmãos, nos confronta. A cruz de Cristo, ela bate de frente com a autossuficiência humana. A cruz de Cristo, irmãos, ela enfrenta o orgulho do ser humano. Por que o ser humano foge da cruz? Por que o nosso eu não quer ter um encontro com a cruz? Porque, irmãos, a cruz não é somente a prova do amor de Jesus, mas a cruz é a prova da nossa condição podre de pecadores que nós somos. A cruz revela que ninguém pode conquistar os céus. A cruz revela que ninguém pode merecer os céus. A cruz revela que ninguém pode adquirir o direito por si próprio para estar nos céus. A cruz revela os nossos pecados. A cruz revela que o nosso dinheiro não pode comprar o céu. A cruz revela que as nossas obras de caridade, por melhores que sejam, não pode fazer a gente merecer o céu por elas. A cruz faz mostrar, irmãos, que os nossos diplomas na parede não servem para entrar no céu.
A cruz revela que não importa a cor da sua pele, o saldo bancário que você tem, a cruz diz para mim e para você: não há nada em nós que possa colocar a gente no céu. A cruz diz: Ele é o caminho, a verdade e a vida, somente através dele. A cruz, irmãos, não nos sugestiona, mas ela nos comanda a um novo estilo de vida. As pessoas têm caminhado longe de Deus, e quanto mais longe de Deus elas ficam, irmãos, maior se torna o vazio na sua alma. E quando nós estamos com este vazio, irmãos, que só Jesus pode preencher, nós correremos atrás das coisas deste mundo. Algumas delas são erradas, ilícitas, ilegais, imorais. Outras nem tanto, como talvez um sucesso profissional, talvez a formação de uma família. Mas a verdade é que nenhuma dessas coisas pode preencher o lugar que só Jesus tem aí dentro de você. Ele é quem preenche o nosso interior. A mensagem da cruz, irmãos, deve nos levar ao arrependimento. E o arrependimento não é somente dizer: ei, Jesus, me perdoa aí, né? Não, o arrependimento leva a nos dizer: só Jesus pode mudar quem eu sou. Só Jesus pode fazer uma obra na minha vida. Levante sua mão e diga assim comigo: Senhor Jesus, faz uma obra na minha vida. A cruz, irmãos, é a legitimação. A cruz é a autorização. A cruz é a que dá o alvará, a permissão para que essa grande obra comece nas nossas vidas. E uma grande obra Deus vai fazer na sua vida. Mas a cruz, igreja, olha que algo maravilhoso. Ela não é somente a autorização para o início da obra, pois como Filipenses 1,6 diz: porque aquele que começou a boa obra. Mas a cruz também é a garantia que a obra vai ser concluída. Eu vou repetir: a cruz é a garantia que esta obra não vai ficar inacabada. O versículo 6 diz que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la, aperfeiçoá-la, concluí-la. Levante sua mão e diga assim: eu tenho um Deus que não é um construtor de obras inacabadas. Diga: o meu Deus, diga mais forte: o meu Deus termina aquilo que Ele começa. Você pode dar glória a Deus por isso e aplaudir o nome dEle? Talvez alguns aqui já lidaram com construção. Você já lidou com um pedreiro que abandonou a obra no meio? É duro, não é, gente? Talvez você já teve que contratar alguém para consertar o trabalho do outro, porque o outro talvez não largou no meio, mas também não fez direito. E sabe, igreja, muitas vezes nós olhamos para Deus e pensamos que Ele é assim. Mas o seu Deus, o nosso Deus não é assim. O nosso Deus não é um Deus de obras inacabadas, é um Deus que faz com excelência e termina aquilo que Ele começa. Vivemos, irmãos, num mundo de grandes mudanças. As mudanças não estão acontecendo agora não, o mundo sempre mudou. O mundo sempre passou por muitas mudanças. O que acontece é que nos últimos tempos, nos últimos meses, praticamente um ano que estamos fazendo agora, essas mudanças foram maiores, mais aceleradas e mais profundas. E às vezes a gente nem percebe, irmãos, às vezes a gente vai entrando assim, e a gente já vai até meio que acostumando com a coisa, não é mesmo? Esses dias a pastora Thalita e eu, nós estávamos assistindo um filme, quando a gente viu lá uma cena, né, do filme com muitas pessoas assim, um lugar muito cheio, todo mundo assim apertado, sem máscara, né? E eu olhei aquilo, mexeu um negócio assim, ficou estranho, sabe? E eu virei para a pastora e falei assim: você sentiu? Ela falou assim: eu também senti a mesma coisa, né, irmãos? Porque a gente já está ficando assim, né? Já começa a se tornar estranho estar junto. Já começa a ficar estranho viver sem máscara, porque a gente está tanto tempo já, né, tudo distante, não pode abraçar, não pode encostar, tem que usar essa máscara. Irmãos, eu não sei quanto a você, mas o que eu estou com uma saudade, uma muvuca, irmãos, eu estou com saudade. Está com saudade de uma muvuca, irmãos? Eu estou com saudade. Eu estou com uma saudade, irmãos, de ir no estádio e ver meu time, no estádio cheio, meu time ganhar, né, irmãos? Apesar que essa saudade não é só por causa da pandemia não, né? Faz tempo que ele não ganha direito, né? Já veio de mais tempo essa saudade. O mundo está mudando, são instabilidades que trazem dúvidas, inseguranças, interrupções.
Nós não conseguimos planejar mais do que 3, 4 semanas, e quantas vezes a gente planeja algo e depois de 2, 3 dias já temos que mudar os nossos planos. Sabe, igreja, tudo isso faz a gente transferir para Deus, e a gente começa a achar que Deus é igual a este mundo, que muda toda hora, que se transforma toda hora, que começa uma coisa e não acaba. Mas o Espírito Santo te trouxe aqui para você ouvir essa mensagem, e Ele está falando com você através dessa pregação para dizer: ei meu filho, ei minha filha, eu ainda sou o mesmo, eu sou o mesmo ontem, eu sou o mesmo hoje, eu sou o mesmo eternamente. Ele não se altera, Ele não muda, Ele é sempre o mesmo, e Ele conclui aquilo que Ele começa. Se coloque de pé na presença de Deus. Deus não vai desistir e parar essa obra no meio, não. Talvez lá no começo desta pandemia, você iniciou um projeto, Deus te guiou, Deus te orientou, as coisas se alteraram, tudo está diferente, mas Deus manda dizer a você: eu vou terminar aquilo que eu comecei. Talvez você jovem está tão assustado, talvez está prestes ao vestibular, e você dizendo: na minha época, na minha vez, no meu ano, justo agora que eu precisava estudar muito, porque agora eu tenho um grande desafio na minha frente. E talvez você pensou: olha, agora está perdido porque as coisas se alteraram. Deus manda dizer para você: aquele que começou a boa obra, Ele vai terminar. Talvez você tenha orado por um filho, e esse filho está distante dos caminhos do Senhor, e você, mãe, você, pai, está tão triste porque o teu filho está tão distante de Jesus. Não desista de orar por ele, porque a obra que Ele começou no teu filho, Ele vai aperfeiçoar e vai terminar esta obra. Você sonhou com aquele dia de casamento, talvez teve que estar tendo que trocar por um outro vestido que não era o vestido que você queria, uma outra data, um outro salão, mas Deus manda dizer: eu vou terminar a obra que eu comecei na tua vida. Tem orado pela cura de uma enfermidade, parece que quanto você mais ora, mais as dores aumentam. Deus manda dizer: continue clamando, porque eu termino aquilo que eu começo. Talvez você está tão assustado, porque você diz agora: como que eu vou fazer este sonho? O dólar a R$6, igreja, o dólar pode chegar a 10, a 20, Deus, Ele é o mesmo, e ainda pode concluir aquilo que Ele começou na sua vida. As regras se alteraram, agora as regras mudaram, as leis estão sendo alteradas, mas este governante, você não tem que viver com raiva de nenhum governante, pode ser esse, pode ser outro, aquele partido, ele ainda é o mesmo na sua vida, e o que Ele começa, Ele termina. Talvez você tenha sentido uma estagnação na sua vida. Aquela célula, aquele ministério estava crescendo e parou, aquele dom que estava sendo desenvolvido. Mas sabe, igreja, Deus me colocou uma palavra que eu quero profetizar sobre as nossas vidas neste mês de março, e vamos ministrar durante esse mês. Quando você lida com construção, e eu lido com construção, irmãos, desde que eu sou criança, sempre estive envolvido com construção. Sabe, quando você está numa construção, existem momentos que parece que a construção não está andando, não é mesmo? Parece que ela está estagnada, você vai lá e você volta no outro dia, parece que está tudo a mesma coisa. Mas até de repente que você volta um dia e você vê alguma coisinha diferente, você se anima de novo, não é mesmo? Porque você percebe: não, essa construção parecia que estava parada, mas ela não estava parada. E Deus mandou dizer que neste mês Ele vai fazer uma obra na sua vida. Neste mês Ele vai te dar um sinal. Neste mês Ele vai mover algo para mostrar a você, dar este sinal e dizer: ei meu filho, esta obra não está parada, não. Eu oro para que os nossos olhos se abram, que nós possamos ver aquilo que Ele está fazendo. Isaías 43:13 diz: aquele que é fiel, ele começa, porque agindo Deus ninguém impedirá. Jó 42:2 diz que os planos de Deus não podem ser frustrados. Tudo pode mudar, tudo pode alterar, mas Ele termina o que Ele começa. A cruz não é só a garantia que a obra pode ser iniciada, mas ela também é a garantia que a obra vai ser concluída. Há um trecho de uma canção que diz, talvez você possa se lembrar desta canção que diz: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã.
porque Ele vive, temor não há. Mas eu sei, sim, eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Senhor Jesus, que vivo está. A mensagem da cruz não é somente a morte, a mensagem da cruz é que Ele ressuscitou ao terceiro dia, e Ele está vivo, e o Deus que está vivo, que venceu, Ele não está somente lá num trono distante. O Deus poderoso que vive está aí dentro do seu coração, e Ele habita em você e em mim. Por isso que nós podemos declarar João 16:33, que diz que nesse mundo teríamos sim as aflições, mas Ele diz: tenha bom ânimo, eu venci o mundo. E a segunda bênção que Deus vai ministrar para nós este mês, a primeira, Ele vai mostrar que a obra está andando. Você tomou posse? Ele vai mexer as coisas aí, e vai mostrar: a obra não parou não. Mas a segunda bênção que virá é a bênção do ânimo e da alegria sobre nós. Chega de viver reclamando, chega de viver bufando, chega de viver: ai Jesus, ai Jesus, ai Jesus. Para com isso, meu irmão. Nesse mês de março, eu vou estar orando para Deus fazer a libertação da chatice em nome de Jesus. Esse desânimo vai sair, porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E nós não vamos somente enfrentar e passar de qualquer jeito, nós vamos terminar melhor do que começamos. E vamos enfrentar com esta alegria, quando nós entendemos a obra que Deus fez por nós na cruz do Calvário. Nós podemos dizer: eu sei de onde eu vim, eu sei por que eu estou aqui, e eu sei para onde eu vou, porque na cruz Ele garantiu que esta obra começa e esta obra tem fim.